Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Eu acho que deu um probleminha aí na live, isso faz parte do nosso dia a dia. Acho que ficou salvo só a primeira parte inicial, onde eu estava falando para vocês aí de quem eu era, né? Enfim, minhas formações, o que a gente ia trazer no nosso conteúdo da nossa live hoje. Acho que agora deve ter voltado, minha equipe técnica está resolvendo aqui essa situação e acho que a gente voltou. Faz parte do dia a dia, faz parte quem lida com a tecnologia, né? A tecnologia vem para nos ajudar, mas às vezes ela dá uma atrapalhada, mas faz parte. Eu acho que, como eu tinha falado para vocês aí, quem está entrando aí na live, né? Vai ser uma live bem interativa, né? Onde a gente vai estar debatendo, falando um pouquinho sobre a perícia médica judicial. Inclusive o tema da nossa live é por dentro da perícia médica judicial, onde eu vou estar trazendo para vocês dúvidas que eu tenho recebido ao longo do tempo aí atuando como médico perito judicial. E para você que entrou e ainda não me conhece, eu me chamo Lucas, eu sou médico, sou pós-graduado em Medicina do Trabalho, também sou pós-graduado em Perícia Médica Judicial, né? Venho atuando como perito da esfera trabalhista e da esfera federal há mais ou menos 4 anos, então tenho uma bagagem aí ao longo desse tempo, que hoje eu estou tendo a oportunidade, né, através desse ambiente democrático aqui do Instagram, trazendo para vocês dúvidas, enfim, experiências do meu dia a dia como perito médico judicial, tá bom? Então, para você que está entrando aí na live, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em poder estar compartilhando com você esses conteúdos, a minha experiência. E se você é médico, conhece algum especialista, ortopedista, neurologista, oftalmologista, enfim, você colega médico que já tem uma especialidade médica, saiba que você também pode atuar como perito médico judicial. E para você que é estudante de medicina, ou você que ainda não sabe que é médico, que ainda não sabe em que carreira seguir, em que especialidade seguir, saiba que a perícia médica judicial vem crescendo muito ao longo dos anos, principalmente aí nos últimos 2 a 3 anos, onde houve uma reestruturação do INSS. Então a esfera trabalhista e a esfera federal vem com grande demanda de processos judiciais, consequentemente vem havendo uma grande demanda para os peritos da esfera judicial. Então, sem dúvida, né, você para iniciar na perícia médica, você deve ter conhecimentos técnicos mínimos necessários para que você comece a atuar como perito judicial, tá bom? Falo muito com colegas que são cirurgiões, são ortopedistas e ainda não conhecem esse mundo da perícia médica judicial. Pode ter certeza que pode vir agregar aí na sua renda mensal. Inclusive tenho colegas que atuam como médicos peritos exclusivamente, né? Eles meio que deixaram aí as suas especialidades para atuar como perito judicial, porque é uma demanda, como eu falei, é uma demanda aí que vem crescendo muito ao longo dos anos, né? Então encaminhe essa live aí para o seu colega médico, para o seu amigo que ainda tem alguma dúvida. Você que é da área jurista, né? Você que é advogado, juiz, que tem algum colega médico, encaminha também essa live para ele, porque também a gente fala muito, né, na perícia médica judicial, a gente tem que ter alguns conhecimentos técnicos relacionados à legislação, até porque a gente lida com o INSS, a gente lida com legislações trabalhistas, né? Então o médico perito judicial ele tem que ter lá no módulo, né, do seu módulo de estudo, tem que ter conhecimentos técnicos juristas, tem que ter conhecimentos técnicos de legislação. Até porque, meus amigos, o médico perito judicial, ele é um auxiliar do juiz, tá bom? Eu até falei aqui no meu feed e alguns posts que eu venho publicando, entre a diferença entre perito médico judicial e assistente técnico. Eu vou falar mais um pouquinho mais na frente, quando a gente for abordar alguns tópicos que eu vou levantar para vocês, e eu vou falar essa diferença entre perito médico judicial e assistente técnico, que também existe uma grande demanda, né, onde também eu atuo como assistente técnico hoje, principalmente na esfera trabalhista, e atuo como perito médico judicial na esfera federal, né, sendo auxiliar do juiz, tá bom? Então, pessoal, para iniciar nossa live, de fato, né, como eu falei para vocês, são dúvidas aí que eu tenho recebido ao longo desse tempo. Nosso tema principal é por dentro da perícia médica judicial, então eu vou poder compartilhar com vocês conhecimentos relacionados à perícia médica judicial. Espero que vocês gostem. Como eu falei, é uma live bem interativa, então se você tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Coloca aí para o seu colega médico também para compartilhar junto conosco, tá bom? Então, uma das principais dúvidas que eu recebo é como iniciar na perícia médica judicial, né? Então, assim, quais são os principais requisitos para você, colega médico, que você já é especialista
de alguma área da medicina, ortopedista, neurologista, cirurgião geral, oftalmologista, enfim, qualquer área que você atue, ou você é médico generalista, você ainda não sabe que atividade médica desempenhar, saiba que você pode e deve fazer perícia médica e judicial para agregar aí conteúdo e agregar valor à sua atividade médica, tá? Primeiramente, como iniciar na perícia médica e judicial? É extremamente importante, antes de tudo, né, ter esses conhecimentos técnicos. Além disso, você precisa passar por um processo de conhecimento, né, saber legislações, como funciona a perícia médica e judicial. Né, isso pode ser feito através de uma pós-graduação. Né, saiba que a perícia médica e judicial ela não é uma especialidade médica de fato, né, não precisa passar por uma residência médica para você ser especialista na área de perícia médica e judicial. Então, assim, existem pós-graduações onde você pode estar fazendo para ter esses conhecimentos técnicos, ou você pode estar acompanhando aqui pessoas que estão no dia a dia, compartilhando experiências, para você ter um conhecimento básico e técnico para você começar a fazer sua perícia médica e judicial. Então, primeiramente, é você ter um conhecimento básico, inicial, sobre como funciona o dia a dia da perícia médica e judicial. Feito isso, você tem que realizar o seu cadastro nos tribunais que atuam, que demandam a função, né, do médico perito judicial. E esses tribunais, eu falo, são vários, né? Eu elenco, os principais são 2. Então você pode atuar tanto no Tribunal do Trabalho, da esfera trabalhista, e você pode também estar atuando na esfera federal. Existe também a esfera estadual, né? Que aí são perícias cíveis, são perícias de erro médico, enfim, são diversas áreas onde você, colega médico, também pode atuar. Eu vou falar um pouquinho da minha área, da minha expertise, que eu desde que me formei atuo como perito médico da esfera trabalhista e também atuo como médico da esfera federal. Então eu vou estar compartilhando com você um pouquinho sobre as minhas especialidades, as minhas expertises, tá? Então após você ter feito esse curso, essa pós-graduação, ou esse curso de especialização, você tem que se cadastrar nos tribunais, né? Existem esses 2 tribunais que eu falei, no site lá, que é o jus.com.br, que é o da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Após feito esse cadastro, lá você vai ter que preencher todos os requisitos que a Justiça demanda para você, colega médico, atuar como perito. Além disso, você tem que desempenhar e colocar lá também os seus documentos pessoais e os documentos profissionais, ou seja, são as suas expertises, ou seja, o seu dia a dia que você já realizou até os dias atuais, tá bom? Feito isso, existe um terceiro passo, que é a nomeação como perito médico judicial. Detalhe importante, colega médico, essa nomeação ela só vai se dar após uma análise técnica da equipe técnica dos tribunais, tá? Então os tribunais eles têm uma equipe técnica que fazem a análise do seu cadastro. Então, após o seu cadastro ser aprovado nos tribunais, você vai ser nomeado para a sua primeira perícia médica judicial. E eu compartilho com vocês que é muito gratificante, eu fiquei muito feliz no primeiro dia que eu recebi minha primeira demanda como perito médico judicial na esfera trabalhista. Na verdade, eu não estava esperando tanto, né, que ia ser nomeado tão rápido, né, e depois eu vou falar até uma dica importante para você que já se cadastrou, que já está esperando a sua primeira nomeação. Vou falar uma dica extremamente importante para você ter uma brevidade aí na sua nomeação, tá bom? Então, feito isso, você tem que aguardar a equipe técnica dos tribunais avaliar o seu cadastro para você receber sua primeira nomeação como perito judicial. Detalhe importante, que essa sua primeira nomeação, quando você fizer o cadastro lá nos tribunais, você vai receber uma agenda onde você vai definir, você médico perito judicial vai definir sua agenda. Você sabia disso? Pois é, já é um outro grande fator de que você é o dono da sua própria agenda. Então você, colega médico, você pode ter essa disponibilidade de horários. Quem determina os horários que você vai atender e vai fazer sua perícia é você mesmo. Pois é, você pode abrir lá segunda-feira, terça-feira de 9 às 12. Então você vai abrir a sua agenda lá naquele período e os assistentes e os diretores das varas do trabalho federal vão lá estar disponibilizando para você realizar suas perícias, tá bom? Então isso é um grande fator, né, que me levou e que me trouxe o encantamento a fazer perícia médica, é ter essa disponibilidade de horários. Então eu posso estar fazendo outras atividades na área da medicina, seja ela plantões, seja ela cirurgias, enfim, outros ambulatórios, e ter um determinado horário para fazer
as perícias, tá bom? Então é isso. Então segue esses 3 passos que eu acabei de te falar, né? Então primeiramente você precisa ter uma especialização, um curso de expertise na área de perícia médica judicial. Segundo passo, você precisa fazer o cadastro em algum dos tribunais, seja ele federal ou trabalhista, para receber a sua primeira nomeação. E o terceiro passo é aguardar a equipe técnica dos tribunais analisarem o seu currículo, analisarem o seu cadastro para que você receba a sua primeira nomeação, tá bom? Segunda dúvida que eu tenho recebido bastante é como realizar esse cadastro. Eu não vou me adentrar muito aqui desse passo a passo, porque senão seria muito longo, mas eu falei em posts anteriores, seriam 2 principais atividades, passos que você tem que realizar. Primeiramente, como eu falei, dos tribunais da Justiça Federal e do Trabalho, tem que entrar lá no site do jus.com.br, tá certo? Do Tribunal da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Feito isso, ele vai pedir diversos documentos pessoais e profissionais para que você possa estar se cadastrando. Após isso, você vai, sem dúvida, após análise técnica aí da equipe dos tribunais, receber a sua primeira nomeação, tá bom? Uma terceira dúvida que eu recebo também bastante é: sou ou tenho outra especialidade? Posso atuar como médico perito judicial? Isso aí eu falei um pouquinho para vocês anteriormente. Com certeza, pode não, deve atuar como perito judicial. Então eu tenho diversos colegas aí que atuam, são ortopedistas, oftalmologistas, neurologistas, psiquiatras, né? Então assim, é uma gama de especialidades que podem estar atuando na perícia médica judicial. Você médico generalista, você vai ter que ter um conhecimento técnico abrangente para poder atuar nessas áreas aí que são demandadas na perícia médica judicial. Então, principalmente na esfera federal, você vai receber muita perícia médica de avaliação de doenças psiquiátricas, ortopédicas, neurológicas, oftalmológicas. Então, esse conhecimento técnico ele é muito mais fácil quando você já tem uma especialidade definida, né? Mas nada impede que você, colega médico generalista, também possa estar atuando como médico perito judicial. No meu caso, eu atuo dessa forma, então eu faço perícia médica em todas as especialidades, ortopedia, neurologia, oftalmologia e psiquiatria. Dessa forma, a gente consegue auxiliar da melhor forma o juiz, tá bom? Só um dado importante que eu preciso passar para você é: perícia médica judicial é diferente de consulta médica judicial. Então, se você que é ortopedista, neurologista, faz o seu ambulatório de ortopedia, faz o seu ambulatório de neurologia, é uma consulta completamente diferente. Por quê? A perícia médica judicial, você tem que ter componentes técnicos, você é um auxiliar do juiz. Então, principalmente quando a gente avalia um periciando, um autor, né, existe a quebra do sigilo médico. Por quê? O sigilo médico, ele tem que ser levado em consideração o que o autor fala para que a gente coloque no laudo médico pericial, para que o juiz possa avaliar todo aquele componente técnico aí que está sendo levantado, tá? Então é extremamente importante ter essa noção da diferença entre consulta médica e perícia médica, né? Inclusive você tem que passar isso até para o autor, o periciano que está em sala, que ali não é uma consulta, você não é um médico especialista, você não é o médico assistente dele, você é um auxiliar do juiz que vai estar colaborando aí com a captação dessas informações técnicas para poder analisar da melhor forma possível se ele tem ou não aquela doença ou se ele tem ou não aquela incapacidade, tá? Que eu vou falar mais para frente para vocês, essa diferença aí do que a gente analisa na perícia trabalhista do que a gente analisa na perícia da esfera federal, tá bom? Então, você colega ortopedista, neurologista, oftalmologista, sem dúvida pode e deve atuar também como médico perito judicial, tá bom? E esse quarto ponto aqui que eu falei um pouquinho para vocês anteriormente, o cadastro ok, meu cadastro está tudo certo, recebi o telefonema lá do diretor da vara, do auxiliar da vara, serei nomeado. E aí agora, colega médico, eu vou dar uma dica extremamente importante para você, anota essa dica aí, tá? Se você ainda não anotou, pega um caderninho, anota essa dica, porque me ajudou, né? Eu recebi essa dica de um outro colega e que me ajudou de uma forma assim, exponencial. Num dia, eu fiz o cadastro nos tribunais, fiz o acompanhamento dessa perícia médica e já 2 dias depois eu já recebi a primeira nomeação, tá? Então eu vou falar para você, fez o cadastro está ok, serei nomeado? Bom, se você esperar, provavelmente pode demorar um pouco, porque os juízes eles têm a confiança nos peritos que já atuam. Porém, tem muita demanda médica pericial em que, às vezes, os peritos que já estão cadastrados não conseguem receber tanta demanda. Então, o que é que eu oriento? Dou uma dica importantíssima para você. Anota essa daí, ó. Você tem que deve
fazer uma visita técnica, eu até chamo isso de visita técnica. Então, ó, vai lá se apresentar, leva o teu currículo, vai lá no Tribunal da Justiça do Trabalho, vai lá no Tribunal da Justiça Federal, se apresenta, fala quem você é, leva o teu currículo, fala que já está cadastrado lá nos tribunais e que está aguardando nomeação, demonstra interesse para os diretores e os auxiliares das varas, porque aí sim, colega médico, ele vai ter a confiança de que você está interessado em ajudar a justiça a dar uma celeridade nos processos. Então isso me ajudou bastante. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer o meu cadastro, já tinha feito, eu fui fazer a visita técnica, eu passei nas varas do trabalho, né? Passei aqui em Recife, né, onde eu atuo, eu passei fazendo uma visita técnica nas varas do trabalho, me identificando, né, que eu já tinha feito esse cadastro, e isso facilitou bastante a minha primeira nomeação, que aconteceu 2 dias após a minha visita. Tá? Então essa é uma dica extremamente importante, anota essa dica e passa para o teu colega médico, que também vai ser extremamente importante. O quinto ponto que eu gostaria de passar para vocês é se eu preciso ter experiência para atuar. Bom, eu acredito muito que para você ter experiência, você precisa começar a atuar. Como eu tinha falado lá no começo da live, é extremamente importante você ter conhecimentos técnicos iniciais. Então, você passar por uma pós-graduação, passar por uma especialização, me acompanhar aqui nas redes sociais, onde eu falo bastante a experiência do meu dia a dia como perito médico judicial. Então, você vai ter algumas noções básicas e práticas de como atuar como perito médico judicial. Então, não necessariamente você precisa ter a experiência, até porque você vai vir de uma outra especialidade, você não vai saber termos técnicos periciais que a gente precisa e deve dominar para que o juiz entenda de forma clara e objetiva o que é que você está passando para ele, e assim ele possa fazer a decisão do laudo do processo judicial da melhor forma possível, tá bom? E aí, pessoal, eu vou aqui acompanhar um pouco para vocês da parte da remuneração, tá? Esse é um ponto extremamente importante, inclusive esse tema vem sendo bastante amplamente divulgado, né? Que a questão dos honorários médicos periciais, que inclusive está sendo aprovada aí no Senado, enfim, que eu até não vou inclusive entrar muito nessa esfera, nessa seara, que é em relação da remuneração do perito médico judicial. E aí agora eu preciso falar um pouquinho para vocês a diferença, né, é importante falar disso, entre perícia do trabalho e perícia da esfera federal, tá? Isso é extremamente importante até para a gente analisar as diferentes remunerações, tá? Então aqui, ó, do trabalho versus federal. Então, como é que funciona na esfera do trabalho, tá? Na esfera do trabalho, a perícia médica ela funciona da seguinte forma. A gente tem o autor, tá? Que no caso é o reclamante, tem uma reclamada, geralmente assim, tá? Pode ter mais de uma parte, mais de 2 a 3 partes no processo. Geralmente é dessa forma. Então você tem o autor, né, o reclamante, onde ele sofre ou está reclamando, está referindo alguma doença contra a reclamada, né, que geralmente é a empresa, certo? E a outra parte, né, que aí ficam essas partes aqui interagindo entre si, e onde tem o médico perito, né, judicial, que ele vai ser designado pelo juiz para fazer a perícia médica judicial. Então sempre lembre-se disso, né? Sempre tem o reclamante, tá? O reclamante e a reclamada, que aí o reclamante vai dar os seus pontos objetivos de por que ele desenvolveu aquela doença ou não durante suas atividades laborativas. Então, o que é que o perito médico judicial da esfera trabalhista vai analisar? Primeiro ponto, nexo causal. Isso aí eu não vou me adentrar muito, porque esse é um ponto muito técnico, que eu vou falar isso durante os meus posts aqui no meu Instagram, tá? Então, nexo causal. O que é isso, nexo causal? É saber se a doença que o reclamante está referindo realmente tem alguma definição, tem algum componente prático durante as suas atividades laborativas. Então, o médico perito judicial vai analisar essa doença e vai analisar se aquela doença foi ou não desenvolvida no seu período laborativo, tá? Fica ligado nisso daí, que isso aqui é extremamente importante, que isso aí, para aprender isso, demora muito, às vezes, na pós-graduação, que você está aprendendo agora comigo de forma prática e objetiva, tá? E agora, o que é que a gente analisa na esfera federal? Na esfera federal, sempre vai haver o INSS, né, que quando o reclamante ele não por satisfeito, né, o INSS, quando ele não oferece para ele o benefício, tá? Inclusive também vou estar falando bastante sobre isso, quais são os tipos de benefícios que o beneficiário pode solicitar, tem o B31, o B91, e inclusive o juiz fornecer esses benefícios.
quando ele não se sente satisfeito com a decisão judicial, ele ainda pode ir para a esfera federal, né? Então a gente tem a esfera trabalhista e a esfera federal, que é um outro nível de avaliação técnica, que nesse caso existem basicamente, tá, duas pessoas envolvidas. Então, o INSS, tá, que é o Seguro Nacional de Saúde. O INSS, às vezes o reclamante ou o autor ele não se sente satisfeito com a decisão que o INSS tomou, ou seja, geralmente o INSS não disponibiliza aquele benefício que o autor solicitou, e aí ocorre a perícia médica federal, tá bom? Nesse caso existe também um perito judicial, né, que nesse caso é o perito da esfera federal, onde ele vai analisar, mais uma vez aqui, um segundo ponto, que é diferente da esfera trabalhista. Nesse ponto da esfera federal, a gente vai avaliar principalmente um fator extremamente importante, que é a incapacidade. Tá? Então, na perícia médica federal, a gente vai avaliar a incapacidade, é saber se aquela doença está ou não incapacitando aquele autor para o desenvolvimento de suas atividades laborativas. Então, geralmente, nesse tipo de perícia é quando a gente vai avaliar os tipos de benefício, então por tempo de contribuição, né, que aí virou por pontos aí em relação ao INSS. A gente avalia a incapacidade, realmente o benefício por incapacidade, que vai ser analisado aqui nessa perícia da esfera federal, tá bom? Então aqui, ó, mais uma vez, então aqui a gente tem um médico perito da esfera federal, onde ele vai analisar todos os documentos que o autor trouxe para ele na perícia médica judicial e que estão lá listados nos autos, contra o INSS, uma decisão do INSS, tá bom? E aí, mais uma vez, quem demanda essa perícia são os juízes da esfera federal, das várias federais, para que o médico perito possa atuar, tá bom? Então, assim, ó, eu espero que eu possa ter trouxe aqui a diferença, basicamente, da diferença entre a perícia médica do trabalho e a perícia médica federal, para que vocês possam analisar e saber que existe uma grande demanda do mercado. Então, você pode atuar de forma muito veemente, de forma muito demandada nessas duas esferas, trabalhistas e nessa esfera federal. Eu ainda vou falar um ponto para vocês, extremamente importante, eu até vou deixar nesse slide aqui. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí, vão ver se o áudio está ok, se o vídeo está ok, vai dando aí nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, manda coração, compartilha, comenta, encaminha aí para o seu colega médico, que também precisa escutar um pouquinho desse conteúdo, um conteúdo mais técnico, um conteúdo prático, né? Mais uma vez, eu venho atuando aí na perícia médica judicial há mais ou menos 4 anos, iniciei na esfera trabalhista, né? E aí hoje, atualmente, eu faço a esfera federal, né? E aí eu vou falar o porquê que eu fiz essa mudança, enfim, eu vou até dar essa dica para vocês, porque entrou uma peça extremamente importante quando eu conheci o mundo da perícia médica judicial. Eu vou até colocar ele aqui em vermelho, que se chama assistente técnico. E aí eu falo para vocês, quem é esse assistente técnico, pessoal? O assistente técnico também é um médico, no caso da esfera, no caso da perícia médica judicial, ele também é um médico, né, que também foi designado por uma das partes, nesse caso ou pela parte reclamante ou pela parte reclamada, ou pelo autor ou pela empresa, ele faz a designação, no caso, de um assistente técnico, no caso um médico, para estar acompanhando essa perícia médica. Então você veja que é mais uma área de atuação aí que você, colega médico, também pode estar atuando, tá? Então hoje eu faço diversas assistências técnicas de empresas, né? No caso geralmente são as reclamadas, para estar acompanhando essas perícias da esfera trabalhista. Eu sei que ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas eu espero que você esteja entendendo aqui de forma, estou tentando ser o mais claro possível. Então, o assistente técnico ele também vai analisar junto com um perito designado e junto com o reclamante aí, durante a perícia médica, os dados que foram levantados para emitir um parecer. Inclusive, vai lá no meu feed, quando terminar essa live, vai lá no meu feed e tem um post falando a diferença entre laudo médico e parecer médico. O perito médico judicial ele faz o laudo e o assistente técnico ele emite um parecer. Se você não viu ainda, dá uma acompanhada lá no meu feed após essa live, curte lá, deixa o seu comentário naquele post. Se você acompanhou a live, dá um ok lá no post. Acompanha a live, show de bola. Tem essa diferença que eu falo, a diferença entre perito médico judicial
e o assistente técnico, tá bom? E aí agora sim, analisando a função do assistente técnico na perícia trabalhista, tá bom? Geralmente na esfera federal, geralmente na esfera federal a gente atua com o médico, o perito, né, onde ele acompanha a perícia, e geralmente vai um assistente técnico de uma das partes, no caso da parte autora, para fazer o acompanhamento da perícia médica judicial, tá bom? E é interessante falar, como é que funciona a remuneração, que foi o último tema que eu trouxe para vocês, tá bom? Funciona da seguinte forma: o perito médico da esfera trabalhista, né, o pagamento é realizado por uma das partes. Então, no caso, antigamente a gente tinha um adiantamento da perícia para pagar os custos de honorários, né? A gente às vezes aluga uma sala para poder fazer a perícia médica. Então, os juízes geralmente faziam um adiantamento da perícia. Hoje não existe mais, então os honorários periciais são pagos ao final do processo, quando você emite o laudo, o processo ele é finalizado e aí você então faz o recebimento dos honorários periciais. Foi me levantada uma dúvida, né, de como o assistente técnico ele também recebe. Então quem é que faz o pagamento do assistente técnico? O assistente técnico ele recebe por uma das partes que ele foi contratado. Então se você foi contratado pela parte reclamante, a parte reclamante vai fazer esse repasse direto para você, independente do andamento do processo. Você vai ser pago pelos seus honorários para estar presente no ato médico pericial, às vezes mandar um quesito anteriormente e na sua emissão do seu parecer. Então o assistente técnico ele recebe por uma das partes, ou pela parte reclamante que ele contratou, ou pela parte reclamada, que também às vezes pode estar atuando. Semana passada eu participei de uma perícia médica judicial, inclusive eu até falei rapidamente aqui no Instagram, uma perícia psiquiátrica, onde na perícia médica tínhamos 3 médicos peritos. Pois é, então tinha um perito da Justiça do Trabalho, né, que é o auxiliar do juiz, tinha o assistente técnico da reclamada, né, no caso eu fui contratado pela reclamada para atuar como assistente técnico, e tinha o assistente técnico da reclamante. Então eram os 3 médicos peritos analisando toda aquela documentação médico-pericial para poder emitir os seus laudos. No caso, o perito auxiliar do juiz ia emitir um laudo e os assistentes técnicos iriam emitir um parecer médico para ser analisado pelo juiz. É importante falar para você que o juiz ele analisa. Então, se você, colega médico, atua de forma correta, atua de forma bem objetiva, o juiz ele vai analisar o seu laudo e ele vai analisar o seu parecer, tá? E mais uma vez, o assistente técnico ele é contratado por uma das partes, seja pela parte autora, seja pela parte reclamada. Então qualquer uma dessas duas partes pode estar contratando você, colega médico, para atuar junto com ele no ato médico pericial. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque a demanda é grande ou porque é uma área muito boa, não, é porque realmente existe um grande benefício em auxiliar aquele que está trazendo essa demanda para você, porque o processo judicial ele é muito complexo. Então, às vezes, por isso que o juiz faz a designação de um médico perito judicial para auxiliar ele em algumas demandas médicas que ele não tem às vezes tanto conhecimento quanto a gente, nós médicos peritos, temos para analisar aquela demanda, tá certo? Então, basicamente, a gente tem essas duas áreas de atuação, como eu falei para vocês, tanto o assistente técnico também pode estar atuando aqui na esfera trabalhista, quanto na esfera federal, em algumas situações também pode haver, né, o assistente técnico presente aí na perícia médica e judicial. Então veja você, que você consegue ter 3 tipos de remuneração. Caso você deseje atuar na esfera trabalhista, você pode ser tanto o perito designado pelo próprio juiz, ser auxiliar do juiz, ou você pode atuar como assistente técnico de qualquer uma das partes. Então tanto a parte reclamada quanto a parte reclamante pode te contratar como assistente técnico, tá? E na esfera federal, você vai ser um auxiliar do juiz aí, que vai ser de suma importância, você se sente muito valorizado e é muito bom ver o seu trabalho sendo reconhecido quando você faz uma análise técnica médica pericial bem correta, de forma bem objetiva, de forma bem analítica, para que o juiz ele entenda e realmente você consiga ajudar o juiz a ter de forma mais clara aí do que está ocorrendo
junto à parte autora, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, vai lá nos meus comentários. Tem 2 posts aqui no meu feed falando sobre a diferença entre médico perito judicial, médico assistente, a diferença entre laudo e parecer técnico. Comenta lá se você gostou dessa live, encaminha essa live para algum colega médico que você tenha, ou você jurista da área de advocacia. Encaminha essa live para o teu colega para ele também estar assistindo, tá? Eu vou estar fazendo essas publicações, dessas lives, esses conteúdos aqui diariamente, semanalmente, porque eu acho que é uma entrega muito boa que a gente tem que fazer, compartilhar com quem também deseja alcançar uma liberdade do dia a dia como médico perito, e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um forte abraço, boa noite.